Olá, boa noite. Boa noite. Esse é o nosso quarto encontro do Leitura Compartilhada. Estamos lendo Nunca é Tarde Demais, da Julia Cameron e da Emma Lively. E o tema do capítulo, né, a semana 3, fala sobre recuperar a proximidade. E esse foi um capítulo bem especial, porque o bacana, né? Hoje aqui estamos com a Márcia, e eu acredito que vai ser uma delícia de conversa, né? O bacana dessa semana é que a autobiografia, ela, dos exercícios, as tarefas que são propostas no livro, a que mais eu estou mergulhando nas camadas mais profundas é na autobiografia, né? Confesso que eu tenho dado uma procrastinada nas caminhadas, mas por conta de outras demandas, né? Ainda não estou tão apta a fazer esforços por conta do pequeno acidente que eu tive, mas assim, eu acho que eu tenho que começar de leve e retomar ao propósito, né? De fazer caminhada. Enfim, os passeios artísticos também têm sido em casa mesmo, né? Eu tenho dedicado o tempo que eu deveria estar fazendo um passeio, cuidando das plantas, fazendo alguma coisa em casa mesmo, né? Mas acredito que na próxima semana eu já vou poder estar, retomando aí as minhas atividades, né? Ótimo. E aí, Márcia, você, como é que você se sentiu aí adentrando na leitura? Pois é, eu percebi uma coisa muito interessante ao longo que eu deixo para ler próximo do encontro, sabe? É proposital mesmo, sabe? Para que eu possa. Eu não vou lendo ele por parte, não. Parece que eu sinto que quando eu leio ele na íntegra de uma vez, eu assimilo melhor, sabe? Então, Uhum. assim, foi muito, muito interessante. Mas eu percebi, por exemplo, semana 3. É uma semana que eu vou estar com o quê? Beirando os 12, 13 anos, né? Porque Isso. fazendo as contas, dividindo por 12, né? Dá Uhum. 4 e alguma coisa. Então vamos colocar que eu chegue nos 13 anos. E foi época assim muito conturbada a minha esse período. Mas ao mesmo tempo foi me trazendo uma coisa assim para hoje. O que acontecia lá na época dos meus 12, 11 até 13 anos, hoje eu tenho um olhar completamente diferente, mas é muito parecido. Assim, em termos, às vezes, de solidão. Sabe aquela turminha que não te acolhe? E que, cada um vai gostar de. Na época de adolescência é muito assim, né? Deixa a Márcia de lado, ou eu não me fazia também, né, me colocar no grupo e tudo. Então hoje eu percebo como que isso afeta a mim, mas de uma forma mais positiva. Hoje eu escolho também, isso ela fala muito bem no livro, né, de Uhum. escolher quem eu quero estar comigo também agora, Sim. né? Às vezes a gente se livra de algumas coisas lá atrás e fala assim, ninguém me quis, né? E tal, e de repente é porque não era para ser também, né? Nem tudo era para combinar. Você não tinha que participar. Porque todo mundo tinha um grupo. Tá, eu tive minhas amigas, né? Poucas amigas, mas tive por muito tempo. Então, quando ela fala que o que é que marcou, né? Quando você ficou sozinha, quem que aproximou também, né? Isso foi muito nítido, mas depois a vida vai esparramando todo mundo também, né? Então, as duas grandes amigas, uma morreu e a outra mora no Rio. E eu tenho Uhum. certeza
igual ela fala aqui no momento, né? Eu tenho certeza que a hora que uma pegar no telefone, às vezes nem precisa ser o telefone, é só você chamar ali no Instagram, curtir, às vezes até a própria foto que a amiga colocou, né? Porque pensa bem, a gente tinha 7 anos. Quando Hoje vocês a gente começaram tem, a amizade. hoje a gente tem 50, vai fazer 53, Sim. Uhum. né? É muito tempo, né? Então, assim, eu tenho certeza que se vier a BH ou se eu for ao Rio, vai ser um encontro como se fosse ontem, porque mesmo tendo passado tanto tempo, né? E foi muito bacana esse capítulo, sabe? Falando de voluntariado, falando de solidão, de isolamento, como Uhum. eu tenho gostado de ficar comigo também, sabe? De ter mais tempo comigo, né? É muito bacana. Às vezes eu tô lá no consultório, não tô nem atendendo, mas eu tô comigo, sabe? Ah, eu fico lá às vezes o dia inteiro estudando, trabalhando também, mas mais às vezes até comigo. Tem dia que é mais comigo, Em né? uma Então, outra época da vida, talvez isso nos incomodasse mais, né? com Não sei, certeza. A gente não está sendo vista, as pessoas não nos querem, né? Não nos amam. lidar com Ah, isso às vezes traz uma certa angústia, né? exatamente, foi isso que eu É como senti. Então eu se falei, como que agora tá bom, como que desse jeito agora tá bacana, sabe? As minhas escolhas. E não é sobre quantidade, sabe? É sobre a qualidade da vida, né? Então, porque é tudo muito efêmero, né? Pode é, passar rapidinho. eu acredito que assim, nós que estamos aqui nesse grupo, todo mundo está buscando se desenvolver, evoluir, né? O autoconhecimento. Então, é como se nós estivéssemos num degrau um pouquinho a mais, né, das outras pessoas, justamente por conta, né, dessa busca. E aí, eu acho que internamente vem se trabalhando a questão da aceitação, né, da aceitação até mesmo da fase, né, que vamos adentrando, porque em uma época passada, meu Deus do céu, quando eu pensava assim, chegar aos 30 era uma loucura, meu Deus Sim. do céu, como será? Assim, parecia que era uma coisa, sabe, muito ruim. E hoje, já beirando, né, esse ano eu vou fazer 47 anos, né? Chegando nos 50, gente, e não doeu nada, absolutamente. Pelo contrário, a maturidade, tá certo que a maturidade, um aspecto que muitas vezes, assim, eu posso até ver como algo negativo, é você perder um pouco a ilusão das coisas. Porque eu acho que a ilusão é o que faz com que a gente use bastante a nossa imaginação. Isso ajuda a produzir os sonhos, né? Você se ilude. À medida que você vai tendo as experiências, você já vai Uhum. saber que alguns processos, né? Vai ter um começo, um meio e um fim. E aí a tua mente entende que você às vezes não quer gastar energia com determinadas coisas. Por exemplo, essa semana uma amiga minha falou assim: Lani, ó, vai ter uma festa sexta-feira, uma festa daquelas festas das antigas, no clube, tal, sabe? Ok, eu achei, legal, deve ter muita música que vai, né, remexer aí o passado. Só que assim, o evento em si, nesse momento, não me atrai, né? Ok, tudo bem. Então, eu não quero gastar a minha energia com isso, assim como tantas outras coisas. Só que, ao mesmo tempo, de repente poderia ser bom eu ir, entendeu? Então, essa coisa da maturidade, muitas vezes, retira essa coisa. É como se nós nos desiludíssemos de algumas coisas, né? Então, talvez esse seja o aspecto, assim, que para algumas pessoas é difícil de lidar, né? Porque eu vejo que tem pessoas que amadurecem, né?
mas não ficam tão sábias, às vezes se tornam pessoas ranzinzas, né? Irritadas, Amarguradas, né? É. amarguradas, aborrecidas, sabe? Aham. Assim, não vou perder tempo com isso. Isso é, sabe? Isso não... Mas é bom ter essa consciência, né? Ter essa consciência. Por quê? Porque de repente, sei lá, é bom dar uma iludida de vez em quando, me iludir com algumas coisas, Uhum. Sim, sim. enfim. Eu volto ainda a repetir, assim, por exemplo, pelo fato, né, de ser um livro de uma classe, né, Elane? Esse livro da Júlia, ele possui, ele representa uma classe, ainda do exterior, né, vamos dizer assim, né? Sim, E aí a gente trazendo para a nossa realidade, né, é, a gente também percebe que não é só sobre uma questão financeira. É lógico que o financeiro envolve, né? Até mesmo você, igual você está falando de sonhos, né? Todo mundo sonha. Você não viu a Brígida comentando semana passada de Paris, né? E sim, Paris na vida dela vai um dia a Paris, com certeza, né? A gente vai fazer o nosso esforço, vai batalhar a viagem e vai conquistar o sonho, né? Mas é tão interessante ao mesmo tempo também quando você vê as histórias dessas pessoas, dos personagens reais do livro, né? sim, Como sim. é fantástico, né? É ser humano, nós estamos falando de ser humano, né? De sentimento, de emoção, né? De perda, dos ganhos com a maturidade. Então, assim, tudo acaba sendo exemplo. E ela vai ter que dar o exemplo dela, né? De quem Sim. passou ali na mão dela, de quem acreditou na proposta dela, né? Exatamente, né? São pessoas, porque assim, a Júlia, né, pelo que ela conta nos livros dela, ela sempre, né, tá em movimento, fazendo cursos, Hum, dando palestras, e aí ela se depara com depoimentos, testemunhos, né, de pessoas que vêm, né, e aí ela sim. fez essa coletânea, né, depois eu até peguei imaginando como é que ela organiza isso, né? Em que momento aquela Uhum. estrutura dentro de cada capítulo ela vai encaixando, né? Aquilo Então, que tem assim, a deu, ver com aquela temática, né? deu um certo trabalho, né? Ela fazer separações, né? E trazer para contextualizar cada experiência, né? De cada pessoa. É, E são Eu vivências achei, incríveis, né? eu achei tão interessante uma delas, comentando, né, que ela e o marido aposentados Também e aí o achei marido ficou assim, ressentido. incomodado com as coisas e de repente ela falou, não, mas é porque é um programa que eu estou fazendo. Aí quando ela fala que é um programa, aí ele aceita melhor, né? Já Porque não é só ameniza, que ameniza um coisa, né? pouco. Como é que o ser Exatamente. humano é, né? Só Como se ela não pudesse ter falado por ela, né? Mas aí ela e achou melhor e aí ele aceitou muito mais, né? Se de repente até esse marido está fazendo as páginas também e aham, tiraram fotos, não tem um negócio lá de tirar sim, foto? sim, Então, sim. assim, Eu aí ele também achei bem aproximou mais. legal Foi essa super parte. bacana. Achei, né? Mas É, é isso. boa noite, Alzeide. Boa noite. Olá, Hoje eu é estou a para ouvir, Titi. porque eu li pouco, não tive muito tempo para acompanhar os textos que vocês vão debater hoje. Uhum. Pois é, mas pensando sobre isso, lá vai eu puxar a orelha da tia. Quando a É. gente quer mesmo, né? A gente Mas arruma aqui não foi tempo. questão de querer, o tempo escapou, minha Tem filha. até uma frase que fala assim, não, quarta-feira vira segunda, enfim, sei lá, alguma coisa do tipo assim, sabe? Madrugada vira dia, Aham, a gente bacana. faz a coisa acontecer, né? Mas enfim, é compreensível, né? É. Não, o livro é bom, é gostoso de ler. É porque parece que quando a gente para, Você vai colocando outras para coisas. dar o primeiro passo de novo, tem Aham. que ter um esforço. E esse esforço é o que a gente
né? Mas Faz mudar a sabe o que rotina. que acontece? Acontece o seguinte, nós somos cheios de resistências. E essas resistências são processos inconscientes, ou seja, não estão na minha consciência. Então, eu vou, às vezes, a própria mente prefere, né, dar atenção para outras coisas que até têm menos importância do que o seu desenvolvimento, né? Porque, digamos, é um tema do seu interesse, né? É do seu interesse. E com certeza você gostaria de desenvolver alguma coisa já se planejando para essa fase, né? Que vai acontecer logo, em breve, ou a médio prazo, enfim. E é uma oportunidade, né? A cada semana. Ora, nós estamos no nosso quarto encontro. Existem ainda 8 encontros. Então, ainda tem uma folga muito grande de ler, colocar essa Mas quando leitura. eu pego para ler, minha filha, eu tomo gosto, leio mesmo. Então, e aí não basta só ler, precisa escrever, É, fazer os tem. exercícios, né? Então, Uhum. às vezes, eu até me encontro assim, meio que procrastinando, mas poxa, eu estou diante de um grupo e eu tenho essa responsabilidade. E aí, mesmo que eu vá meio, sabe, assim, meio querendo dar uma procrastinada, mas eu venho e faço os exercícios, eu falo, não, eu tenho que experimentar tudo que a proposta do livro para que eu também possa levar as minhas experiências e assim. Esse livro, ele é tão gostoso porque ele faz parte do processo da vida da gente. Ela Sim, conta a história da gente, sabia? sim, Do que a gente escuta, né? Dos colegas de trabalho. Então, assim, tem muita vivência que faz parte, né? isso, Da nossa vida, das exatamente. experiências. E o que eu acho bacana também, quando falou sobre essa coisa da autobiografia, eu fiquei pensando, né? Inclusive, eu até já fiz um programa que chamava-se, não sei se Márcia chegou a participar, sobre os setênios, Sim. a cada 7 anos, né? E tem também algumas reflexões, enfim. Mas a forma que ela trouxe, essas perguntas que ela faz, você não fica preocupada de como você vai contar a sua história, porque você vai fazendo, você vai respondendo. Então, é uma maneira bem prática de você ir contando. Eu também dividi a minha idade e a autobiografia foi até os 13 anos. Que eu acho que o meu tempo deu 3 anos e pouquinho, não chegou a ser 4, não, mas aí eu achei melhor que falar sobre até os Aí a 13 gente anos. emenda. Aí emenda. Isso. E aí, nossa, eu fui fazendo, eu só vou ler uma partezinha aqui inicial. Você mergulha, volta, né? Mergulha, faz uma imersão exatamente naquela época. Fui tentar ver, ou seja, com 13 anos, em que época eu estava. Eu estava no ano de 89, início dos anos 90. Então, assim, eu fui procurar, eu pesquisei no Google o que que estava acontecendo no ano. Isso ajuda a gente a se encontrar mais imerso na memória, né? Aonde é que eu estava morando, quem eram as pessoas. E aí eu já comecei falando, né? Nessa fase, estávamos entrando nos anos 90, o país passava por transformações na política, estudava na escola pública e minhas amizades eram poucas. Minha melhor amiga chamava-se Luciana, com quem sonho até hoje. E, assim, Luciana, ela, eu conheci ela na quinta série, no quinto, que eu acho que hoje mudou. Eu sei que na época era quinta série. E eu estudei com Luciana da quinta série do ensino fundamental 1 até a faculdade. Nós estudamos o ensino médio até a faculdade. E isso era um par. Onde eu estava, ela estava. Hoje, ela é falecida. Em setembro fará 2 anos.
E essa semana, depois que eu comecei a escrever, eu tive um sonho com ela. Eu sonhei que eu estava no local e ela chegava. Sabe quando você chega e você coloca as mãos assim no olho da pessoa que chega por trás? E ela encostava em mim, colocava as mãos no meu olho, nos meus olhos, e alguém perguntava quem é? E eu respondia, Luciana. E aí, eu não lembro se no sonho eu sabia que ela tinha falecido. Eu não consigo ter essa memória. Mas depois ela soltava e ela dizia assim: Como é que você sabe que sou eu? Eu dizia: Porque eu conheço suas mãos, eu sei que era você. E a gente conversava. Então, nossa, gente, deu uma saudade. E aí, quando eu comecei a escrever, olha, vieram coisas à tona, porque a gente era muito junta. É, Você teve com ela, Lani, né, quando? nesse tempo, antes dela falecer? Bom, as nossas vidas se separaram. Ela sempre ficou morando aqui na cidade da minha mãe e eu que sempre saía, né? Morava um tempo fora, voltava. E agora, já do meio para o fim, ela tinha desfeito o casamento dela, já estava em outro relacionamento, já tinha um filhinho pequeno, só que ela estava morando, no Pará. Então, eu sempre havia, às vezes, que ela vinha visitar os familiares dela aqui. Só que a gente nunca perdeu o contato, sempre uma contava para a outra, estava sempre em contato, né? Inclusive, eu acompanhei, né, a trajetória dela, quando ela teve o problema dela, né? Ela teve o agravamento do Covid, ela tinha umas comorbidades, enfim. E aí, todo esse processo, assim, foi bem doloroso, né? E aí, assim, a autobiografia foi muito emocionante essa semana. E assim, quando ela faleceu, eu estava com poucos dias de Adriano, não foi? Quando ela faleceu, estava Foi. exatamente, deixa eu ver, Júlia, com 90 dias que o pai da minha filha tinha falecido no mesmo dia, dia 27, Mesmo problema, né? com o mesmo problema. E era aniversário dela. Era aniversário dela. Outras coisas me vieram na mente. Por exemplo, eu era tímida. Eu até citei aqui em um trecho, porque tem uma pergunta que a Júlia faz sobre coisas que estressavam, né? Deixa eu ver Uhum. aqui, qual que é a pergunta. Descreva quais eram Quais as eram suas fontes de de estresse? estresse. Eu escrevi assim. Não me recordo de ter fontes estressoras, apenas quando precisava fazer alguma tarefa externa a pedido das minhas tias, como ir ao banco pagar boletos. Porque eu lembro, Márcia, que assim, eu era muito tímida, e quando Não elas, era eu. a outra irmã dela, né, a auxiliadora, dizia: olhe, quero que, porque elas trabalhavam, né? Eu é que tinha tempo. Olha, eu quero que você vá no Banco do Brasil pagar esse boleto. E aí, quando eu chegava no banco, que entrava na fila, quando dizia assim, falta só uma pessoa, eu já começava a ficar com as mãos suadas, eu Sua achava que ia fazer Ô, alguma coisa, dó! achava que ia fazer alguma coisa errada, eu ficava olhando o que que as pessoas faziam para ver se eu. Menino, eu ficava, olha, mas eu até escrevi, hoje entendo que aquilo contribuiu muito para o meu desenvolvimento, né? Porque, nossa, se elas não tivessem explorado, né, naquela época, daquela forma, talvez eu não tivesse sido uma pessoa desenrolada, né, com pouca idade. Uhum. Também acabei lembrando que eu participei do Grêmio
do Grêmio Estudantil. E eu participo, mesmo sendo tímida, né? Eu participava de vários eventos e apresentações. Eu me sentia muito feliz na época e motivada, apesar da timidez. Acho que consegui me superar. E uma música que eu consigo lembrar era da cantora Patrícia. Não sei se vocês lembram. Nessa época, você não mostrava ser tímida. A sua timidez veio depois dessa época, quando você já começou a ficar mocinha. Aí você 13 começou anos. a ficar assim, Sim, mais meio que retraída. retraída, sem querer Sim. sair, com Então, alguns complexos. eu lembro que tinha uma novela que usava um bambolê na abertura, que acho que era meio anos 60. E Patrícia tinha uma música que era assim. Naquele tempo você assim não parecia ser tímida, era uma criança bem desenvolvida. Só que na autobiografia eu já tinha quase 13 anos, entendeu? Eu já estava na pré-adolescência. E a gente, eu imitava a Patrícia Aquele e show que você dava com seus colegas, Márcia, você acredita que eu já fiz, eu fazia o cover da Patrícia Pois e é, eu essa já, Patrícia era de qual estado? Patrícia é cantora. cantava com Xuxa, não era? Não era, Patrícia. não era das Paquitas de Xuxa que você fazia? Não, tinha também. Patrícia, vocês não lembram de Não, Patrícia? de Que Patrícia tem eu não uma lembro, não. diferença. Eu lembro que Pois você fazia é. o papel das Paquitas. Não, é porque eram várias apresentações. A gente fazia o Grêmio para arrecadar dinheiro para a nossa conclusão da oitava série, né? E aí eu lembro que teve um show no estádio, Dia das Crianças. E com já era a oitava série que quatro- você estava fazendo ali? Não, nós começávamos no Grêmio Ah, Estudantil a começou antes. trabalhar antes, tipo assim, Hum. 2 anos antes. Ou seja, o Grêmio Estudantil sempre existiu para todas as séries, e cada um Você ia lá. ainda era muito pequena naquele tempo. Eu É, pensei que você tinha uns 9 anos, não era não? não, não, eu já era pré-adolescente, eu estudava sexta série, sétima, por aí. Ah, sim. É bem nessa época mesmo. Hum. Então, é, eu, por exemplo, se eu fosse para uma terapia hoje, e a terapeuta fosse me perguntar sobre essas memórias, eu iria dizer que eu não ia lembrar. Não, não lembro. Mas a forma como a Júlia traz no livro faz com que você volte, né, no tempo. E assim, acaba sendo bem didático, né, e produtivo. É porque a Então, gente acaba ressignificando, né? É exatamente. para isso que existe, né? Eu também estou super, sabe assim, a sensação que me dá há um tempo atrás, até, deixa eu colocar mais ou menos os 40 anos, eu sentia muito assim, arrependimento. Poxa vida, por que eu fui tão medrosa? Por que que eu fui assim? Por que que eu não sei o quê? Por que que minha mãe não me jogou mais pra vida, para não sei o quê? Mas aqui tá tudo certo. Agora tudo bem que para eu às vezes conseguir tudo que eu quero hoje, é lógico que não é do jeito que era antes. Até as coisas mudaram. Os meus Sim, valores foram transformados, né? Então, assim, hoje, nossa, quando eu conto minha história, as pessoas falam, não acredito, né? Essa pessoa, não. Nunca que você é essa pessoa. Então, assim, eu falei assim, pois é, mas a gente foi, né? É a mesma pessoa com outro jeito de ser, com outros pensamentos, sentimentos, né? Então, nossa, eu estou super feliz com o que eu sou hoje, vou fazer 53 anos na outra segunda-feira, dia 24. Então, assim, porque eu já me considero com 53, né? 52 já foi embora, né? Então, assim, é muito bacana. E esse tipo de leitura, esse tipo de contato que a gente tem, vai fazendo a gente entender que a gente está no lugar certinho, na hora tá certinha, certo. É como né? se as experiências da vida é como se fosse mudando o grau do óculos.
não é? A gente começa a enxergar de outro ângulo. Cada Sim. experiência vivida, você não tem mais o mesmo olhar de antes. Vai se somando, né? Uhum. A gente vai tendo mais uma consciência das coisas e vai mudando a maneira como a gente olha. Isso é Por muito. isso que, às vezes, a gente, como ela disse aí, né? E festa. Então, assim, a gente já viveu isso e você já sabe a experiência que passou. Então, talvez seja uma coisa que hoje não interessa, porque você já viveu aquilo, ou se satisfez ou não, ninguém sabe, né? O interior de cada um, ou às vezes a gente nem tem consciência direito. Então, essa experiência vai mudando a nossa emoção em relação àquilo ali, que a gente já Sim. passou. Sim, Exato. exato. Porém, como eu falei, né? Também, de repente, não teria problema nenhum se permitir a Não, festa. é isso que eu estou dizendo, de acordo com a experiência de cada um, né? O que você Sim, viveu pode ter sido bom e você se satisfez. Para outra pessoa, já pode ter sido uma experiência diferente, mas que hoje também não funciona mais, ou por alguma história que não deu certo. Então, isso é de acordo com a experiência de cada um, né? Que aí você hoje tem um olhar, ou às vezes a pessoa continua buscando aquilo ali, né? Cada pessoa tem uma reação diferente de acordo com a experiência que E é muito viveu. individual, Mas eu né? acredito que muitas coisas assim a gente muda o olhar para aquilo, né? De acordo com as emoções que a gente, né, foi somando e chegar a um ponto que você age diferente em determinada situação. É uma Às vezes abertura até a nisso gente olha para também. trás e diz assim, ô besteira que eu, né? Ou aquilo ali para mim hoje é uma besteira, né? Não tem significado nenhum. Ou para outras pessoas aquilo hoje é importante. Então, assim, isso vai mudando. Acho que tem muito a ver com a emoção e com a experiência vivida. exato. Sim. É bom ter essa consciência, porque a gente ajuda a fazer essa escolha de você se permitir ou não a vivenciar determinadas coisas, né, que talvez aparentemente não faça sentido, né? E algumas vezes é bom, sei lá, se aventurar em alguma coisa, mesmo você tendo essa experiência, porque assim, nada é igual sempre, né? Nada é igual sempre, isso é um fato. Então, se eu sei o princípio, o meio e o fim de determinadas coisas, porque eu já vivi, né? Mas de repente aquilo eu posso me permitir vivenciar e ser uma experiência boa, né? Eu, assim, então é importante ter a consciência para poder saber, né? Fazer essas escolhas conscientes, né? E não se limitar muitas vezes. Enfim, Márcia ia falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, é por causa da Sim. individualidade também de cada um, né? Isso. As Uhum. partes que eu grifei na página 75, que fala assim: existe um ditado segundo o qual se tem histeria é porque tem história. Ou seja, Adorei. quando os nervos estão à flor da pele, pode não ser apenas por causa da situação presente. Revisitar nosso passado e nossos padrões de comportamentos em relação às outras pessoas é uma medida prudente e libertadora. Isso nos ajuda a descobrir com quem construir esse novo capítulo de nossa vida quando temos uma chance de recomeçar. Aí mais embaixo fala assim: as pessoas que incentivam nossos pequenos passos são as mais indicadas para compartilhar nossos planos. Eu gostei demais dessa última frase grifada, porque é tão bom quando a gente se sente compreendida, né? Acolhida,
E é justamente dessas pessoas, eu sei que são pessoas bem escassas, sabe? Porque às vezes, sempre que você escolhe mal com quem você compartilha algo seu, aquela Uau. pessoa às vezes vem com uma impressão, né, diante da experiência dela, do que ela entende, e aí ela acaba, é, como se diz assim, É minando a energia, né? Uma coisa assim. exato, às vezes é tão importante, mesmo que aquela pessoa não tenha nada para te dizer, mas ela pelo menos escute, né? Então, assim, você saber quem são essas pessoas, né, que nos incentivam, porque a gente pode confiar nelas, né? Uhum. Mesmo que elas não tragam uma solução grandiosa para você. Eu achei isso bem importante. É porque elas servem de apoio para que a gente possa continuar. Ela acredita. Ela não sabe o que ela vai falar, mas ela acredita que a gente vai conseguir, né? Exatamente. E aí, deixa eu ver qual foi outro ponto que eu marquei. Eu até postei na página 76 uma frase que diz assim: Eu dizia que estava dando a ela o benefício da dúvida, mas não havia dúvida. Eu me deixei dobrar pelos sentimentos dela e isso me custou muito caro. Nesse trecho aqui fala da história de alguém, né, que ele acabava ajudando alguém, mas essa pessoa não era tão merecedora dessa ajuda. E que às É vezes porque a ele gente. cedia, né? Ele cedia o Isso, tempo todo, né? isso, exatamente. Estava sempre lá pronto para ajudar e tudo. E às vezes ela, em determinados momentos, na hora do vamos ver, a pessoa simplesmente desistia e aquilo tudo minava, entendeu? Então, e aí ele começou a observar, acho que nas páginas matinais, né, que esse padrão muitas vezes acabava se repetindo. E que ele descobriu que era a partir dali, daquela pessoa que ele era. Ou seja, nem sempre a gente precisa estar o tempo todo fazendo concessões, né, para as pessoas. Assim, se centrar mais, ver se realmente aquilo é importante, se isso vai, sabe, trazer um benefício de fato. Porque às vezes as pessoas, muitas vezes elas não querem ser ajudadas. A gente fica Uhum. se dispondo, oferecendo ajuda, mas tem pessoas que O não querem ser tempo, ajudadas. o tempo, né? Que é tão valioso, né? Tempo é uma Exatamente. coisa muito valiosa. Agora, eu achei interessante quando ele fala também que não tem uma fórmula mágica, né? Você na tentativa e erro, né? Você tenta, acerta, vai uma hora vai errar, aí uma hora você vai ver que é melhor fazer de outro jeito, né? Isso é Sim. fantástico. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que querer, né? Até mesmo para dar a questão assim da dúvida, né? Se vai acertar ou se vai errar, né? E Mas ninguém as, parece que quer se expor, né? Tem medo da exposição. Eu vou te ser muito sincera, uma coisa que eu estou perdendo é exatamente isso. Medo de me expor. Eu não estou nem aí. Aqui ninguém vai ter que gostar, na verdade. Ah, você vai ficar aí agora de novo? Vou, porque é isso aqui que me dá sentido. Sexta-feira à noite, que bom que é sexta-feira à noite. Foi o melhor dia que ela escolheu. Porque não tem que ter aquela necessidade de que toda sexta você tem que sair, você tem que estar, sabe, no bar, você tem que estar não sei o quê, você tem que estar, sabe, lá para fora, né? é meio Não, que tô de ligar o boa. foda-se. É tipo isso, né? Então, assim, o meu momento é aqui agora. Ah, não liguei a televisão, tô aqui com vocês, né? Que pena que outras não puderam vir, cada uma por sua circunstância, mas Sim, tenho certeza que sentem de não estar aqui, né? com Tiveram que certeza. fazer uma escolha, Sim, né? sim. Muito bacana, Márcio. Muito importante isso que você falou. Assim, e que sirva de exemplo até para mim, muitas vezes, porque
caímos nisso. E você está tentando, às vezes, agradar, né, o outro, a outra pessoa, enfim, seja lá quem for. E assim, pensar mais em si mesmo. Se é o que Uhum. está fazendo bem, por que não? Então, Sim. deixar essa preocupação, né? O que que o outro vai pensar, que eu escolhi isso ou aquilo, é meio que realmente. Na página 82 eu grifei. Quando nos expressamos, seja escrevendo um poema, cantando uma música, fazendo desenho ou mandando um cartão postal, nos aproximamos de uma força maior. Quando exercemos nossa criatividade, nunca estamos sozinhos. Então, hoje em dia, as pessoas, né? Até eu mesma já fui vítima disso, me incomodava muito do não fazer, não fazer nada. Isso não faz muito tempo, não. Há pouco tempo atrás, quando eu me vi, precisando fazer escolhas, né? E assumir compromissos. E me distanciar de um movimento bom que eu vinha fazendo, porque eu adoro trabalhar, eu adoro estar com a agenda cheia, eu adoro, sabe, estar começando uma coisa, já pensando em outra, enfim, o dinamismo, né? Só que, de certa forma, isso cansa também, é estressante, esgota, é exaustivo. E me incomodava quando eu pensava assim, não, agora eu vou entrar numa fase da minha vida que eu vou precisar parar um pouco, que de certa forma é meio que uma aposentadoria, sabe? Uhum. É, e aí que não é tão ruim assim, e principalmente por você ter a liberdade de você definir assim, o quanto eu quero da minha agenda cheia ou não, ou Sim. meia vazia, enfim, você poder fazer essas escolhas. E você saber que a criatividade, ela sempre está ali, sabe? Você colocar a cara, né? Assim, para o mundo, e assim como você falou também, né, de não estar um pouco preocupado sobre o que que as pessoas estão pensando, entendeu? Agora, uma coisa que eu achei bacana também nessas páginas é aquilo que eu falei no começo para você. À medida que eu vou avançando nas 12 semanas, quando está dividindo, né, por 12, Uhum. está somando, eu sei que a gente está diminuindo para cá, né, Sim. para o lado de cá. Mas, assim, como é interessante que quando você está falando desse último comentário que você fez, que você marcou, Ah, é da força espiritual que nos acompanha. Como é que a gente tem muito mais acesso em atividades dessa forma, sabe? Como ela está colocando aqui, que daqui a pouquinho a uhum. gente vai entrar, que a gente vai poder falar de trabalho voluntário, de Sim, criatividade. Existe algo muito maior que a gente que nos sim, ajuda a ser criativos. sim. Inclusive, Gente, isso foi lindo aqui no livro, sabe? Foi espiritual mesmo, quando eu estava lendo essa parte do voluntário, esse tópico que você marcou aí também, eu pus um negritinho aqui, mas foi muito assim sensível, sabe? No momento que eu estou passando por um momento sensível, né? De perdas, né? Também meu tio que eu fui visitar e tal. Então, assim, como foi bom, eu falo, gente, a gente se basta. Não porque a gente vai se isolar das pessoas, mas a gente vai escolher com quem a gente vai estar, a gente vai ser colaborador na vida do outro. Isso foi lindo, sabe? De ficar atento a isso, sabe? Foi muito bacana. Eu gostei demais aqui. E eu acredito que o andar desse livro vai levar a gente cada vez mais para esse lugar. para esse lugar, sim, sim. Ela está preparando a gente Com para esse lugar. certeza. E
como nada é por acaso, ontem participando do o CDA, né, que é a leitura de um curso de amor, eu escrevi uma frase, um trecho, que fala sobre é, o Espírito Santo, precede a inspiração. Ele vem antes da inspiração. A inspiração precede a imaginação. A imaginação precede a crença, as coisas que a gente acredita. E a crença precede a forma. Ou seja, tem tudo a ver com a criatividade. Tudo aquilo que é criado vem de uma fonte que nos inspira, que nos Exato. provoca a imaginação, o pensar, né? E aí A a gente criação, vai formulando as coisas e as coisas nascem, né? Tomam forma, seja através, sei lá, do leitura compartilhada aqui com vocês, Uhum. seja através das cartas do Florescer, seja através lá do Santo Chá, terapias, né? Lá de uma meditação, ou seja, tudo isso vem da inspiração, né? Dos dons. Todos nós Uhum. temos os nossos dons. Então, é, esse período da aposentadoria, ele não deve ser visto como algo temeroso, porque tem a ver com nossa missão de vida, né? Uhum. Aí, por exemplo, outro dia, uma amiga minha, né, fala assim, disse, você está trabalhando? Como é que tá a tua agenda, a tua semana? Eu falei, mais da metade da minha semana, eu sou dona de casa. Nossa, e como é que você se adaptou? Como é que você está se adaptando? Você é uma pessoa que gosta de assim, estar sempre em movimento. Eu falei, não, escolha minha, tá tranquilo. Não tô sofrendo por isso. Se eu quiser fazer uma coisa diferente, eu vou fazer uma coisa diferente. Mas nesse momento é o que eu quero, é o que eu quero viver, é o que eu quero experimentar, é o que eu quero, sabe? É uma imersão. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que são fases. E cada fase tem que ser bem vivida, né? E aí, depois a gente entra nessa, no coisa do trabalho voluntário, né? No tema. Aí eu marquei, o trabalho voluntário é uma experiência espiritual e, portanto, individual. Na maior parte das vezes, os aposentados relatam que as relações que constroem, doando seu tempo, enriquecem sua vida em todos os aspectos. Portanto, o trabalho voluntário e a autoexpressão criativa têm muito em comum. Se nos abrimos para a disseminação do bem, somos recompensados com otimismo e novas ideias. Se nos expandirmos Se nos expandimos na direção dos outros, somos agraciados com energia positiva. Então, tem algo de divino nisso. Como é que eu vou dar continuidade? Porque entende-se que nós temos uma vida útil, produtiva. A gente está correndo atrás dos sonhos, né? Produtividade, é, toda a questão financeira, pensar no futuro, no envelhecimento, enfim. Mas é o servir, né? Essa vida produtiva, né? Tá ali conectada com o servir, através das nossas atividades, aquilo que a gente escolheu, se escolheu bem, se escolheu mal, enfim, muitas pessoas, né? Fazem transição de carreira porque não se encontram naquilo que elas amam de verdade, mas enfim, isso é tema para outro livro. Mas fazer essa grande pergunta, né? Qual é o meu servir? Eu vou me aposentar, mas qual é o meu servir?
Então, eu já me considero aposentada, desde que eu dei baixa na CLT lá em 2015, né? Porque, e não foi uma coisa dolorosa, não foi fácil, né? Mas também dizer que foi horrível, não foi. E olha que eu tinha muito medo, muito medo. Pensava, meu Deus do céu, eu com mais de 35 anos, como é que eu vou me recolocar no mercado de trabalho? Eu saí de uma empresa que eu já, nossa, mais de 22 anos trabalhando, fazia uma coisa só. Como é que eu vou mudar completamente? Agora eu vou ser terapeuta, eu vou entrar no mundo da saúde mental. Me questionava muito sobre isso. Tem duas frases que eu marquei na página 84, lá no início. Sim, O trabalho voluntário também pode contemplar o que fazemos de melhor. Interessante. Pode ser coisas completamente diferentes, mas pode ser também aquilo que você faz de melhor, né? E essa parte aqui também, quer ver? É, quando ela fala que quando pessoas que se aposentaram muito cedo e pessoas que amavam o que faziam, sim, né? Porque assim, aí você leva isso adiante, né? Não é porque tem, você não está tem um fazendo. caso de um homem aqui no livro que Uhum. ele, a empresa passou por um processo onde entraram pessoas bem mais jovens e eles ofereceram aposentadoria, né? Acho que é compulsória que chama. Porque ele tinha mais, ele achou que ia ficar mais uns 10 anos, né? E Isso. aí saiu antes. E ele adorava o que ele fazia. E depois, quando ele, sabe, ele não tinha como dizer, não, eu não quero. Praticamente ele foi levado a ter que sair da empresa, né, para chegar esse sangue novo. E aí ele se Uhum. viu aposentado e sentiu falta. E depois ficou à medida que ele foi fazendo os exercícios, né? Depois ele foi lá, ultrapassou a resistência de tentar entrar em contato com os velhos amigos, né? Até que ele Sim. conseguiu. E ele viu que aquilo ali, né? Aquele pensamento dele de que talvez ele não fosse ouvido, compreendido. Acho que ele queria escrever um blog, alguma coisa assim. E foi completamente diferente. As pessoas ouviram ele e Às tal, vezes a pessoa perde a incentivaram. oportunidade, né? O que que o outro vai pensar, e aí ele vai sempre pensar alguma coisa ou outra. Mas pode ser uma coisa boa, né? Pode ser Exato. uma coisa bacana, que vai florescer aí junto com a pessoa, vai fazer bem É, para os outros. e aí nós vamos. Aí fala sobre o trabalho voluntário, a questão do apoio. Lá na página 88 eu marquei. Deixa eu ver. Quando oferecemos apoio aos outros, nosso amor próprio só cresce. Sim. Vemos que nossa ajuda é importante para as pessoas e consideramos natural pedir ajuda, né? Então, é, o que que eu posso fazer, né, para ter esse senso de continuar tendo esse senso de direção, né? Apoiar, me identificar com algo que eu goste, né? Aí lá na página 91 fala: os aposentados muitas vezes acham que as atividades feitas por prazer não são tão válidas quanto as feitas por dinheiro, mesmo que sejam exatamente a mesma coisa. Uhum. É uma crença, é uma crença equivocada. Então, você achar que você faz algo, ele só vai ter um Vai valer determinado só se. valor se Uhum. alguém pagar para você. E não. Exato. E hoje está tudo tão dinâmico, né? Hoje está tudo tão personalizado que, poxa, eu até tive assim alguns insights, algumas ideias. Eu até pensei, eu vi aqui no
em algum trecho aqui falando sobre a leitura de livros em hospitais. Eu fiquei pensando, ó, já pensou? Que bacana você, de repente, se juntar a, sei lá, uma pequena equipe, uma, duas, três pessoas, e tirar um pouco do seu tempo, né? Entrar em contato com algum hospital, montar um pequeno projeto, você tirar algumas horas da sua semana e ir lá fazer leitura para as pessoas que estão hospitalizadas, né? É, enfim, Eu já tenho até o grupo, né, meu, que funciona há 2 anos e meio quase, né? De ler para cegos, né? olha só que bacana, Márcia. E Isso a é gente faz o trabalho no telefone. Tenho 5 ledoras. Você sabia que chama ledor quem lê para o outro? Não, não sabia. Pois eu também não sabia. Quem ensinou foi eles. Aí, porque tem o leitor, você lê para você mesmo. E ledor, você lê para o outro. Então, eu comecei eu lendo, aí entrou uma pessoa quase um ano depois, e hoje eu tenho 5 pessoas que me ajudam. Que bacana. É. E onde as pessoas elas são captadas através de uma instituição? Como é que funciona? Pois é, porque aqui em Belo Horizonte, né, nós temos um Instituto Referência, que é o Instituto São Rafael, né, de Sim. formação, tem Aham. ensino fundamental para as crianças, tudo direitinho. Teve curso técnico durante muito tempo. Hoje, infelizmente, não tem tanta, continua com a estrutura, mas o governo já não dá tanta assistência como foi no Uhum. passado. Era até residência. Eles chegavam a Minas Gerais e as famílias colocavam as crianças lá, os adultos, né? Meu esposo dá aula de yoga lá, dos deficientes visuais, e aí eu fui conhecer e aí foi indo. Com a pandemia pediram ajuda, né, para dar apoio. E Uhum. aí eu pensei, eu falei, "Ah, que tal, vamos ler? Vou começar a ler, porque eu também precisava. Não era só ajudando a eles, eu estava sendo ajudado. O apoio foi mútuo, né? A gente já leu mais de 25 livros, entendeu? Então, Olha em dois só. anos. Bacana, Márcia, parabéns. Então, Muito. assim, a gente vai seguindo, né? E se vocês tiverem interesse, assim, não sei, na cidade de vocês, né? Se vocês conhecerem pessoas com baixa acuidade visual, né? Quiserem participar do grupo, tá? Fiquem à vontade, tá? Ah, é? Então pode É, expandir isso, pode sim, tem gente de fora, né? A Silvia é uma ledora minha, sabe? Então, assim, é muito especial. Eu gosto demais, né? bacana, Então, bom saber. Não sabia. quando Ah, sim, tiver posso sim. conhecimento, Posso né? fazer contato, divulgar, é necessário, é importante. Tem um Que bom. perfil onde as pessoas elas possam acessar algum documento PDF, Pois grupo. é, eu tenho o grupo de WhatsApp, né? Eu posso te apresentar como é que é o convite, né? Sim, Não que você tem que sim. entrar. Eu posso te mostrar a página que eu divulguei no Instagram há Ah, bem mais tempo, sim, né? Que foi no meu próprio perfil da minha empresa, sim. mas falando sobre o voluntariado, Ah, entendi. né? Sim, legal. Aham. É, tá Sim, bom? então depois você me passa as informações, eu vou Faço sim. é, ajudar, assim, no aspecto de divulgar. Isso, Muito obrigada. bom. E aí, lá para o finalzinho, pegue uma caneta e faça uma lista de 5 pessoas que lhe ofereceram apoio em diferentes momentos da vida. Eu não fiz ainda esse exercício, inclusive eu estou devendo colocar o card lá no grupo. Eu acho que é Uhum, importante, porque isso nos ajuda a resgatar, meu Deus, muitas coisas, né? 5 pessoas uhum, que me ofereceram ajuda, apoio, né? Vai ser bem legal. E, e é isso. O que mais?
para a gente concluir. Próxima semana também é um tema bem, né? Recuperando o propósito. Eu espero que a Alzeide consiga colocar a leitura dela em dia. O próximo capítulo vai até a página 110. Sim. Né? Quer comentar mais alguma coisa, Márcia? Não, eu acho que tá bacana. Foi isso realmente que me chamou muita atenção do trabalho voluntário, o apoio, Sim. solidão. Foi, a gente contemplamos todo o capítulo, Sim, né? Quando tem mais gente, é lógico que vai ter mais experiência, né? sim, Mas, com mas foi certeza. ótimo, eu achei super rico, né? Maravilhoso. Vamos às escritas da semana. Zeide, palavra final. Sim. Essa semana vou ler bastante. Vou vir com Então, mais experiências da é, leitura. procura ler, se colocar em, Hum, né? Eu vou preparar os cards mais antecipadamente, para não deixar tão em cima, para que, né, as pessoas consigam acompanhar. Semana que vem você vai manter qual dia? Não, voltamos para o nosso cronograma normal das sextas. Às Mesmo 20 sendo horas. feriado, né? Isso, não tem feriado. De agora em diante, acho que está tudo livre. É sim, porque é 21 Sim, de abril, mas também para mim não tem problema, não. Eu vou estar em casa. sinal verde aí para as próximas sextas-feiras. Uhum, Eu vou republicar o cronograma lá no grupo, que aí todo mundo tá fica bom, ciente. Tá bom? ótimo, excelente, Meninas, tá? grande beijo. Foi ótimo, Lana, estar com você. Excelente final de semana. boa Beijo, Beijo. noite. tchau. Tchau, tchau.